Então, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o ser médium. Há algum tempo atrás, eu fiz o curso de médiums, há algum tempo, bastante, tá? Tudo que eu falo é sempre 20 anos, 15 anos. E quando eu estava fazendo o curso de médiums, tinha alguns exercícios, um falava que via, o outro falava que sentia. Durante o curso todo, pessoal, eu não senti nada, eu não via nada, eu não intuía nada, o curso inteiro. Foram alguns meses. Boa tarde Eu falei, acho que eu estou errado nessa história, mas vamos lá. Quem dava o curso era o Carlos José, que provavelmente vai dar uma das palestras para o nosso curso de apometria. E eu falava para o Carlos, eu estou sentado, eu estudo, tal, mas não tem nada, não vejo nada. Acabou o curso, fizemos uma festinha, eu comendo bolo, de repente, eu senti um formigamento na nuca. Só um formigamento. E acho que vi umas sombras. De repente, alguma coisa na minha mente começou a surgir como uma pequena voz, mas não diferente desde a minha infância. Na infância eu tinha essas vozes, eu tinha essas imagens na minha cabeça, não tinha nada, não materializava nada. E aí eu pensei num primo meu, que já era falecido. E parece que um sonho de olho aberto, ele falava assim, bem-vindo. Não falei para ninguém. Estou contando pela primeira vez isso, pessoal. Nunca contei para ninguém. Eu achei estranho, né? Eu primeiro pensar num primo falecido. Segundo, ele era mais velho que eu, mas a imagem veio na minha mente. E ele falou assim, bem-vindo. Eu acredito que ele seja o meu mentor. Porque sempre que eu penso em coisas assim, de espiritismo, de pensamento, de expansão de memória, vem a figura dele. Certamente ele é o meu. E aí eu comecei a ter medo. Medo de falar sobre essas coisas, sobre essas manifestações, sobre tudo isso. E durante muito tempo eu não falei nada. E aí, começando o trabalho, demorou para eu entender uma coisa, que eu era um simples mensageiro e que nada do que acontecia desde 15 anos atrás até hoje fosse algo como presente especial que eu era diferente. E aí começa a primeira tela. Pode pôr a primeira tela, por favor? A primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse é essa pequena, o número 1. Todos possuímos mediunidade. Ou seja, não tem nada de magnífico, nada de especial, nada que não seja todos possuímos mediunidade. Ponto. Nem todos a possuímos de forma desenvolvida. Às vezes, ela é espontânea, vem, e às vezes a gente precisa trabalhar. Durante o período de preparação,
Isso, assim, acontecia comigo quando pequeno. O médium pode passar por perturbações um pouco acima das demais pessoas. Sabe aquele... A gente não dá bola para o nosso sexto sentido. Sabe, mãe, quando fala para a gente assim? Leva o casaco que vai esfriar. E a gente fala o quê? Esfria. Mediunidade da mãe? Com certeza. Mãe tem oitavo sentido. As mulheres, então, nossa senhora, né? Quando a esposa pergunta, onde você foi? Ela já sabe. Ela já sabe tudo. Então, o homem não pode mentir, mas nem a pau. Ao iniciar essa prática coletiva de trabalho, o uso de suas faculdades mediúnicas, também acontece alguma coisa, chamada tentações diversas. Você começa a experimentar, ter consciência de que você está recebendo uma intuição, que alguém está falando com você, que você já começa a ser de peito aberto, assim, o guruzinho, e aí que reza o perigo. Que a gente fica um pouquinho com algumas coisas que vão nos atormentando. Vamos mudar. Olha só que interessante. Outra tela, por favor. A educação destinada aos médios é extremamente frágil. Gostaria que vocês pensassem nisso. Será que a nossa preparação como médium, nosso estudo como médium, é bem profundo? Algumas perguntas que sempre me vêm à cabeça. Basta ao médium a presença em sessões específicas, leituras doutrinárias, estudo acadêmico. O médium pode ser somente autodidata. Sabe o cara que devora livros? Uma coisa é estudar na lógica, no raciocínio, saber tudo. Decorar o Pentateuco de Kardec. Eu confesso a vocês que eu li, chega no Céu e Inferno, eu estava comentando antes um pouquinho, eu dou umas paradas no Céu e Inferno e ainda não acabei de ler tudo. Os orientadores são sempre competentes nos cursos, na forma de falar. Será que são realmente sempre competentes? Ou como nós estamos aqui, todos aqui somos médiums, uns mais do que outros. Vocês, alguns aqui, devem saber muito mais do que eu. Devem estudar mais do que eu. Devem ter uma mediunidade melhor do que a minha. Pode acontecer isso. Mas vamos pensar. Outra telinha, vamos lá. Vamos lá. Quais falhas poderiam ocorrer nessa preparação de médium? Essa daqui eu gostaria de me deter um pouco mais. Quando a gente percebe algumas das nossas, vamos dizer, qualidades, será que a gente não se torna um pouquinho egocêntrico? Será que não passa na nossa cabeça que não é deles, e sim a gente que está fazendo? E aí a gente começa a extrapolar um pouquinho, começa a fazer aquele ar de sapiência absoluta. Os mentores estão me dizendo que seria interessante. Você acha que mentor vai perder tempo nessas coisas? Falta de conhecimento. A gente lê um livro, né? A gente lê o livro dos médiuns, decora o livro dos médiuns e acha que... Eu estou sempre falando, estou sempre pontuando uma coisa chamada estudo, leitura, conhecimento. Vocês repararam que eu não falei até agora de sentimento?
alguns conhecimentos falsos. Será que existem pessoas que escrevem livros com conhecimentos equivocados? Está aí, uma porção de livro, uma porção de pessoas, né? Agora nós temos mediunidade quântica, já tivemos mediunidade atômica. Houve uma época anterior que era mediunidade X, de raio-X. Inventa-se alguns rótulos e a gente começa a falar muito e aí surge a maledicência. Será que tudo que a gente coloca, tudo que a gente intui, será que tudo aquilo que a gente passa, aí dá uma certa soberba? Eu tenho um dom. Você não tem nada. É tudo emprestado. E aí vem, óbvio, você abre, você expande, aí vem assédio. É um erro a gente pensar que, vamos dizer assim, os espíritos trevosos ou menos esclarecidos não estudam. Na apometria a gente aprende, pessoal, que eles estudam e muito, muito. Quando a gente fala, não, obsessor tal, obsessor... Gente, eles estudam demais. Então, a gente precisa estar atento. Ambientes hostis. Quando a gente recebe alguma mensagem, a gente abre o campo, a gente também convida, recebe. E não pense vocês que os espíritos ditos inferiores não estão à espreita. Estão sim, estão próximos. Quantas vezes inadvertidamente a gente convida? É aquela... Certa vez nós estávamos fazendo um trabalho lá na Genebra, onde 15 pessoas estavam vibrando para determinado tipo de atitude. Ou seja, precisava tirar determinados chips de uma pessoa que estava cravada. Chips. E era eu que estava lá dando ectoplasma, doando e trabalhando especificamente para a retirada desses chips. De repente, pessoal, eu senti uma fraqueza que eu não conseguia fazer nada. E aí o dirigente falou assim, pessoal, diminuiu a vibração, e tinha diminuído mesmo. 3 dos nossos colegas, num momento assim, começou a pensar em outras coisas. Tipo assim, esqueci o fogão ligado, sabe, coisa desse tipo. E a vibração diminuiu. E eu senti. Então, qualquer brechinha, a gente tem que tomar cuidado. Existem, sim, espíritos inferiores, são inteligentes, são focados e exigem da gente toda atenção e respeito. Respeito. Vou eu falar com um espírito dito trevoso, porém estudado, mestre, doutor, etc., de várias existências, eu tenho que ter respeito. É uma criatura também vinda da centelha divina lá de Deus. Pode estar em outro time, mas eu tenho que ter respeito. Vamos mudar a telinha, por favor. Necessitamos de um ambiente espiritualizado, com dirigentes que procurem um objetivo adequado.
Ou seja, eu achei interessante. Fizemos uma oração, fizemos um pensamento, solicitamos a presença de todos os protetores. Estamos aqui pensando em aprender, em aprimorar, em estudar, em doar. Vamos deixar de lado o personalismo. É uma coisa que sempre acontece quando a gente começa a manifestar os nossos dons. Fundamental. O que você recebeu de graça, dai de graça. Em nenhuma hipótese, nem presente. Opa! Volta. Em nenhum presente. Não, está indo para frente. Nenhum presente, nenhum dinheiro, nem a menção de pagar um almoço. Nada deve ser levado em consideração. Eu temo muito isso. Temo muito. Que é justamente aonde a gente pode escorregar. Sabe, um presentinho aqui, um convite ali. Eu tenho receio daquilo que se fala assim. Olha, você pode fazer uma oração para mim? Que a sua oração é mais forte que a minha. Isso é óbvio que a gente fala. Imagina. Mas lá dentro, eu não estou falando de aqui, eu estou falando daqui. Tem uma certa soberbinha, né? Quer dizer, a minha oração é mais forte. Como é difícil você... Interesse material. Você reza por mim? Qual é a resposta que a gente tem que dar quando alguém, da família, né? Não estou falando de estranho, estou falando da família. Ah, reza por mim. É um negócio... Eu vou rezar, lógico. Eu vou falar que não vou rezar? Vou rezar sim. Só que a minha reza não é mais forte que a tua. Paixões animais. Nós aqui no Brasil temos uma figura, eu tenho que falar, não adianta, nós estamos entre amigos, chamado João de Deus, que tem poder, tem mediunidade sim, fortíssima, mas enveredou por caminhos não muito republicanos. E é interessante, eu tenho uma passagem com esse João de Deus bem interessante. Minhas duas filhas foram lá em Goiânia e foram tratadas por ele, enfim. E uma filha minha falou para mim assim: ah, ele sim é que é um médium, você não é nada. Graças a Deus que eu não sou nada. Eu não sou mesmo. Eu faço parte de uma porção de pessoas que colocam à disposição o coração para poder ajudar pessoas. Eu não sou o cara. E nunca vou querer ser. Não é esse nosso trabalho. Nosso trabalho é ser o intermediário, médium. O cara que está entre lá e cá. E que serve. Agora, como é que a gente vai conseguir melhorar como médium? Primeiro, perseverança moral. Fundamental. Não adianta eu falar para alguma pessoa não fume e eu estou com o cigarro na mão. Quando professor de colégio, chegava uma mãe para mim e falava: ah, professor, meu filho não gosta de ler.
Primeira pergunta que eu vou fazer. A senhora lê? A senhora mostra que está lendo? A criança não aprende com aquilo que eu falo. Ela aprende com o meu exemplo. Então, como é que eu posso falar alguma coisa? Como é que eu posso... Se eu não tiver essa atitude... Vamos pensar na casa espírita? A gente entra, faz aquela palestra maravilhosa, né? Decorada, aqui, mas não sai nada do coração. Aplicação do Evangelho. Existem 10 pequenas leis, né, nos dadas por Moisés, que são muito simples de seguir, né? Se a gente seguisse aquelas 10 leizinhas que o cara pegou lá no monte, trouxe nas tábuas, se a gente conseguisse seguir aquelas 10 leis, provavelmente a gente estava no caminho certo. Elas são fáceis. Aí Jesus veio e tornou mais fácil ainda, né? Pegou fogo com 2. Ou seja, como é que a gente pode melhorar como médium? Simplesmente limpando o nosso coração através da reforma íntima, que é muito fácil. Tem um livrinho que fala Reforma Íntima Sem Dor. Eu estou tentando até hoje. 74 anos. 74 anos. Faço uma coisa certa, tropeço em seguida. Eu não consigo, em 24 horas, até agora eu nunca consegui, de manhã fazer oração, né? Eu abro o olho e falo, estou aqui na terra ainda. Obrigado, Senhor. Levanto, vou fazer minhas coisas. E à noite, antes de deitar, eu faço checklist do que eu fiz durante o dia. Hoje eu acertei. E aí eu começo a ver, não acertei tanto assim, não. Essa reforma íntima é um trabalho diário. Vamos mudar para frente. Veja que interessante, pessoal. De onde que veio os médios? De onde que a gente veio? Porque, veja, nós não somos médiums pela primeira vez. Talvez esta seja a primeira vez em todas as nossas encarnações que nós estamos dando certo, mais ou menos. Temos que ter isso em mente, pessoal. A gente veio de cidades siderais, colônias de estudo, núcleos espirituais muito mais avançados do que a Terra. Nós somos espíritos que viemos, que estamos numa ciência muito maior do que existe na Terra. Quando começaram a aparecer televisão, essas coisas aqui na Terra, na verdade, maior isso, ó, nós somos deste mundo de maravilhas, de arte infinita, de sons, de cores. Aqui a Terra é um pálido arremedo de onde nós viemos. E às vezes a gente pensa, nossa, olha, eu tenho essa mediunidade. Isso não me faz muito bem, que eu fico muito triste. Não queria. Gente, nós solicitamos, nós imploramos essas tarefas de servir como médium. Põe na cabeça uma coisa. Nós estamos aqui com uma tarefa definida que nós planejamos, imploramos para consertar o que nós fizemos com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa magia,
em outras vidas. Nós estamos resgatando bobagens que a gente fez. Portanto, vamos baixar a nossa soberba. Vamos encarar isso aqui com muito carinho pela oportunidade que o Criador nos deu. Vamos. Olha só. Nós temos que programar a nossa vida. Nós programamos a nossa vida. Os nossos mentores, primeiro tiveram que bolar o corpo físico, tiveram que pensar no corpo físico, tiveram que pensar no ambiente familiar. Foi planejado. Esta encarnação. Não, esta. Nós tivemos, nosso corpo físico foi planejado, o ambiente familiar de onde nós viemos foi planejado, o meio social em que nós estamos foi planejado, os meios materiais, que se a gente é muito rico, né, se a gente vem muito rico, talvez a gente se distraia, né? Que a distração é maior. Além, se a gente vem com essa tarefa, a gente traz os irmãozinhos, guerreiros, meio atrapalhados contra nós. Então a gente tem que pensar, eles pensam na nossa defesa espiritual. A gente entra na casa espírita, não pensa você que essa história de que os espíritos menos esclarecidos ficam na porta, que não entram, eles não entram se a gente não convidar. Mas se baixa a vibração, convida e entra. Não podemos negligenciar a nossa vigilância. Aquela frase que a gente, quer ver? A gente decora, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar. Sai rápido. Pau! Sai rápido. Você entra na casa espírita, os caras, orar e vigiar. Ah, tá. E aí pensa na sogra, né? Essa véia vem. Já foi. Já entrou. É rápido. Pessoal, o feto tem que ser muito bem trabalhado. O desenvolvimento desse feto. E aí a gente nasce. Puf! Desabrocha. Olha o trabalho incessante, maravilhoso, preciso, amoroso que os nossos mentores, os engenheiros siderais, tiveram para a gente vir com estas características. Nós temos que ter respeito, nós temos que ter cuidado com a nossa mediunidade. É muito sério. É muito sério. Outra telinha, por favor. Aí nós vamos para a infância. Todo mundo lembra. Sabe aqueles papinhos assim? Até os 7 anos a gente está em formação, a nossa moleirinha está aberta, o nosso coronário. Depois dos 7 que vem a nossa personalidade. Sabe esses papos? Aí vem a juventude. Com aqueles hormônios. Sabe os hormônios? Todo mundo aqui já passou pela juventude. Lembra dos hormônios? Aquele fogo. Dava aquele calor. Nós, rapazes, subíamos pelas paredes. Em seu íntimo, é nessa fase que começa a iniciar os trabalhos, uma chamadinha para os trabalhos. É na nossa juventude. Aqueles momentos que a gente fica, não sei o quê, onde eu estou, quem sou eu. E ali começa. Alguns privilegiados, né, mais evoluídos, já começam o trabalho. Existem jovens. Hoje em dia, vocês já repararam nessa leva de crianças que estão vindo? Criança de 4 anos tocando piano. Criança de 2 anos e meio. Seus filhos, seus sobrinhos,
Já viu eles pegarem celular com 4 anos? Eles baixam os jogos. Eles sabem a senha do teu cartão de crédito. Sabe? E eles não têm a menor paciência com a gente em relação à tecnologia. Como é que faz isso, Júnior? Mãe, é fácil. É outra geração. É outra coisa. Imagine todas essas crianças que estão dentro de casa por conta da pandemia, que não puderam ir à escola. O que eles estão perdendo? A socialização entre crianças, o desenvolvimento. Me preocupam muito as crianças de 0 a 3 anos, que estão confinadas em casa com adultos, só adultos. Não tem os folguedos, as brincadeiras, o joguinho de dividir as coisas. É um momento muito delicado que a gente tem que pensar. Mas o encantamento das coisas terrenas na juventude deixa o espírito meio de lado, essas coisas. E a gente esquece um pouco os compromissos assumidos. E aí o que acontece? Nesse momento, alguns alertas são acionados. Porque a espiritualidade que planejou o teu corpo, a tua mente, o ambiente, tudo isso aí, você assinou um compromisso lá. É uma oportunidade. Milhões queriam essa oportunidade e nós fomos agraciados. Nós viemos. Uma dor aqui, uma puniçãozinha ali, uma lição acolá. Alguns poucos conseguem, com relutância, retomar o caminho certo. Então, todos nós já passamos por isso, pessoal. Todos nós tivemos alertas, todos nós caímos, voltamos, enfrentamos problemas, até a gente se encaixar. Não importa se é no espiritismo, se é no catolicismo, não importa. Porque todas as religiões têm os seus nichos de pensamento mediúnico. Todas. Pode chamar de outra coisa, mas tem essa necessidade. Por favor, vamos na outra tela, por favor. Veja só. Este aqui, inegavelmente, é um mundo de expiação. Não podemos pensar de outra forma. Quem está aqui não é anjo, não. Nós temos que entender isso. Temos que vivenciar isso e acreditar nisso. Você veio para lutar pela própria redenção. Ninguém vai fazer isso por você. Somente uma pequena parte desses médios consegue sucesso em sua tarefa. Olha, pequena parte. A grande maioria fracassa. Agora, veja bem, a gente fracassa, mas nós temos uma assistência permanente. Eles insistem. Os nossos mentores, que querem o nosso sucesso, insistem, lutam, tentam novamente, estão sempre atentos. E isso é importante para nós. Vamos em frente. Causas gerais desse fracasso, eu vou repetir. Olha, eu insisto nisso, para a gente pensar. Ausência de responsabilidade. Então, eu estou no centro espírita, eu trabalho no centro espírita, a gente se encontra semanalmente, e aí como é que começa o fracasso? A gente começa a tergiversar, às vezes não dá muita atenção, encontra outras coisas. Ignorância. Ignorância do verbo ignorar mesmo, né? De desconhecer. Má vontade. Orgulho. Orgulho é complicado. Orgulho é um negócio que a gente tem um certo dom
Exemplo, um dom de psicografia. É um dom, veio com isso. E aí começa a cobrar. Tem médiums que faz isso? Tem. Tem médiums que faz isso. Ambições materiais. Se acha o dono da cocada. Paixões animais. Novamente. Coisas terrenas. Encontros entre pessoas dentro do centro espírita. Médiuns que trabalham e que, às vezes, têm desejos menos. Acontece. Nós somos humanos falíveis. A gente prega e casado, casada, as paixões humanas. Afeta? Afeta. Os nossos irmãozinhos menos esclarecidos se aproveitam disso? Se aproveitam. Infelizmente se aproveitam. Desculpe eu estar falando essas coisas, mas nós temos que orar e vigiar. O vigiar é muito importante. Então, essa fala fica menos amena quando a gente pensa nessas coisas. É mais próximo da gente do que a gente imagina. É muito mais próximo. O deslize é muito fácil. Vamos para outra telinha, por favor. Médios que consideram um problema a posse das faculdades. Aqui é interessante isso aqui. Sabe aquela história assim? Hoje eu vim para o centro espírita, mas eu estou carregado. Ai, que fardo. Mas fazer o quê? Eu tenho que sentir o meu dever. Eu tenho que seguir o meu chamado. Luzes, câmera, ação. Tchan. Ó dor. Ai, que fardo. Pessoal, eu tinha um colega assim. Eu acho que algumas vezes eu fiz isso também. Eu acho. Olha, na realidade, pessoal, a gente deve agradecer a oportunidade por estas habilidades estarem planejadas, incorporadas, colocadas no nosso físico, na nossa pineal, no nosso coronário, para que a gente possa auxiliar o próximo. Nós temos duas orelhas para escutar. Nós temos duas orelhas para doar a pessoa falar, desabafar. Vamos em frente. As quedas. Eu só estou falando coisa ruim, mano. Vai ter coisa boa, pode deixar. Acontece com maior incidência nos graus inferiores da nossa escala evolutiva. Quando a gente começa a ser médio em outras encarnações, outras, não agora, a gente caiu mais, tá? A gente já teve grande poder, e fez bobagem. Esse problema é acompanhado de maior processo dolorido quando for maior o volume de conhecimento. Quando você vai subindo na escala da medianidade, qualquer falta que você faz tem um peso maior. Óbvio. Um cara que recebeu muito, psicografia, psicofonia, auditivo, sensitivo, adivinho. Quanto mais ferramenta você recebe para trabalhar,
e você comete uma falta, maior é a preocupação. A gente tem que entender isso. E nós não somos médiums rasteiros, não, gente. Nós já temos uma certa escala, a gente já está num grau de entendimento dos nossos erros. Portanto, cuidado, hein? Olha, se eu começo a fazer bobagem, começo a ter personalismo, começo a achar que sou eu, a gente pode caminhar para as trevas? Pode. Sim, é fácil, é tentador, é muito rápido. Temos que ficar atentos, porque a queda é muito fácil, é muito inebriante, está cheio de luzes. Porém, esse porém em vermelho, a misericórdia divina é infinita. A paciência é infinita. E se você é um espírito culposo, através do arrependimento, o fato de arrepender não resolve a coisa, tá? Ó, minha culpa. Legal. Mas só isso basta? Não. Eu tenho que trabalhar muito. Veja esta encarnação. Vamos pensar na nossa encarnação atual. Nós somos privilegiados. Ou seja, estamos com mediunidade, estamos trabalhando na seara do Senhor, temos as nossas quedas, mas também estamos fazendo um bom trabalho. Pelo menos a gente deseja. Pelo menos a gente está indo. Agora é importante a gente entender uma coisa, pessoal. Nada que se refere à espiritualidade, mediunidade, é uma coisa extraordinária. É isso que nós temos que ter em mente. Não é extraordinário, não é diferenciado, não é aquinhoado com presente. Nós somos normais. É normal. Todos somos médiuns. Nada disso, nada desses acontecimentos são extraordinários. Apenas uma manifestação da misericórdia divina. Só isso. Nós temos uma oportunidade de trabalho. Dependendo da falta, o médium fica em estado estacionário. A gente fica lá de lado. E a gente pode retornar ao nosso crescimento em outra oportunidade, ou em outra vida. Pode acontecer. Vamos aproveitar essa. Vamos em frente. Por favor, mais um. Quando será lançado em estado de queda? Agora, aqui sim. Prática consciente do mal. Se conscientemente eu... Sabe aquela história? Aqui tem gente que faz macumba para derrotar o inimigo. Isso é consciente. Tem uma prática de algumas pessoas que pegam o nome da pessoa e põe no congelador. Põe o nome da pessoa, põe num potinho com água e põe no congelador. Para ferrar o cara. Isso é prática. É lógico que nada disso funciona, mas o pensamento funciona. O desejo de fazer o mal funciona. Né? Ela roubou meu namorado. Vai quebrar a perna. Já acabou. Aí já foi. Eu desejei conscientemente o mal. Funciona? Funciona. Não pensa você que não. Permitiu que as suas faculdades sejam utilizadas pelas forças do mal. Existe isso? Existe. Existe. Não adianta dizer que não. Orientação indevida ao seu próximo. Ah, tem essa também. Isso aí é complicado, né? A pessoa vem, conta um problema,
e você chega e faz aquele ar de guru, né? Olha, eu recebi a mensagem que você deve fazer isso. E orienta essa pessoa para o mal. Isso aí é motivo de queda. As pessoas são influenciadas pelo fato de saber que você é médico. Vocês já passaram por isso? Vem aquela colega e fala, o que você acha? E você não recebeu nada, tá? Não veio mensagem, não veio zap, não veio nada astral. E você dá um conselho inadvertido. Porque a gente tem a tentação de abrir a boca. E aí, pum, é um motivo de queda. Segundo André Luiz, olha, esse cara é bom, hein? André Luiz foi um cara legal. No campo da vida espiritual, cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito. E cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Lembra daquela história? Semeadura é livre, mas a colheita... Você vê que essas frases que a gente decora fácil, que vem fácil na nossa boca, às vezes a gente perde o sentido delas, que fica tão... É que nem rezar uma Ave Maria, né? Quando era pequeno, ia na igreja, né? Eu ia me confessar, o padre, ficava de joelho, o padre falava, o que você pecou? O que um garoto de 1900 e nada podia pecar? Eu nem sabia o que significava pecado. Que pecado eu tinha? E ele mandava eu rezar 100 Ave Marias. Olha como o negócio era pesado. Contar até 100 Ave Maria ajoelhado na igreja. A primeira Ave Maria era Ave Maria cheia de graça. A outra já era Santa Maria, Mãe de Deus, de pau. Na centésima, então, eu ficava olhando aqui. Então, nós temos que pensar muito nessa Ave Maria, né? Bom, pessoal, vamos em frente. Amadurecimento de um médium. Quando a gente começa a mediunidade, a gente não está maduro. A gente começa o trabalho. Quando a gente já está mais maduro, quando a gente já trabalhou bastante, que a gente já ajudou muita gente, tratamos aqui da mediunidade de prova, ou seja, nos planos etéreos foi antes firmado um compromisso. Nós firmamos esse compromisso, pessoal. Nós desejamos, nós imploramos, nós pedimos. E aí é designada a tarefa. Você vem entre os encarnados com o objetivo de exercer a mediunidade de tarefa. Em dado momento, o médium deve iniciar seu trabalho. Agora, se ele esquecer, ele vai ser lembrado. Pode até ter umas perturbações nervosas, psíquicas. Muita gente fala essas bobagens. Na apometria acontece isso. Ah, você precisa desenvolver a tua mediunidade, então você está com problemas neuropsíquicos. Nossa, eu já ouvi isso. Vamos em frente, pessoal. Mais uma. Aí vem aquela pergunta. Será que perturbações sempre representam indício de mediunidade? Não. Existem perturbações físicas, mentais, que não tem nada a ver com mediunidade. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Nós temos que tomar cuidado com essa história de que, olha, você está tendo essas coisas porque você não está desenvolvendo a sua mediunidade. Não fala uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito. Sabe, diagnóstico médico do Dr. Google? Tá cheio de receita lá disso. Dr. Google é terrível.
Pessoal, os psicólogos têm que ser respeitados, os psiquiatras têm que ser respeitados. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Essa história de a gente ser médium e pessoas leigas que não são espíritas saberem que a gente é médium, dá uma confusão. Fica tudo pitoniza. Tudo virgem vestal não sendo virgem. Temos que tomar cuidado com essa magia envolvida. Nosso trabalho é modesto, simples. Não somos nada, somos umas pulguinhas. Baixa a bola. Baixa muito a bola. Perturbação de fundo kármico nem sempre significa tarefa mediúnica. Estando tudo ajustado, existindo à disposição do médium a execução de suas tarefas, suas faculdades surgirão de forma natural, espontânea, simples, como se fosse as nuances, tom sur tom, devagarzinho, vem vindo, vem caminhando, vem esclarecendo, vem vibrando, vem aquecendo o coração. É uma música de Bach. Não é a AC/DC, é Bach, Vivaldi. É algo que esclarece a nossa alma, que enobrece. Nada suntuoso. Lembra de Chico Xavier? Lembra? Chico Xavier, a sua mansidão, falava baixinho, humilde. Como é difícil. Manda em frente, por favor. Caso o médium não atenda ao chamado, ele negligencia, não atende às regras do desenvolvimento. Sua faculdade se manifesta assim mesmo. Opa, isso é importante, pessoal. Se você veio com as faculdades, se você veio com essa tarefa, ela vai se manifestar. Sendo você bom ou não. Ela se manifesta. Veja aí alguns dos gurus aí que só fazem bobagem. Porém, de maneira desarmoniosa. Seu trabalho será de forma desorientada, tumultuada, será sempre um médium perturbado, sofredor, imperfeito. Logo, vai fracassar na tarefa. Simples assim. E vai ter outra oportunidade? Lógico, porque o Criador vai te dar infinitas. Vai perder a paciência, mas ele vai te dar infinitas. Isso é o que eu tinha em mente para falar para vocês do ponto de vista mais técnico. Aí eu encontrei na internet, eu recebi de um amigo meu é uma brincadeira, por favor, entendam da forma que vocês quiserem. As próximas duas telas. Põe para mim a próxima tela, por favor. 10 passos para se tornar um grande médium. Vamos fazer o seguinte, em 10 meses, eu lanço um desafio. Em 10 meses. Vamos no primeiro mês ser médium de efeito físico. Olha que legal. Entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e a movimente até fazer desaparecer a sujidade de qualquer tipo. De qualquer tipo. A física, a da maledicência. Vamos treinar. Um mês. A gente vai treinar. Limpar essa sujidade. Olha só, para a gente ser médium de cura. Faça uma receita. Pão, chá, sopa, almoço, janta, e dê ao faminto.
Assim curará um dos maiores males da humanidade. Nesta pandemia, quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas precisaram de um pão? Quantas pessoas que a gente não acredita que passaram dificuldade, que passam dificuldade e que têm vergonha de pedir? Pessoal, eu não estou falando de pessoas estranhas, vizinhas. Eu estou falando, sabe de quem? Do meu irmão de sangue, um parente, de uma avó, de uma cunhada, de um cunhado, que envergonhadamente não se manifesta. Então, no segundo mês, eu faço duas coisas, tá? De efeito físico e de efeito de cura. Vamos abrir a nossa mente para essas pessoas. Olha que legal, a autocura põe o campo em movimento. Ou seja, carrega uma cesta básica. Aqui no Brasil, as comunidades, favelas, são morro acima. Não sei em Portugal se tem esse tipo de fenômeno. Mas aqui tá brava a coisa, gente. Muito brava. Olha que legal, de evidência. Olhe nos olhos do seu irmão e veja um Cristo nele e jamais o julgue. Evidência, viu, gente? Procurar no meu irmão, no meu próximo. Quando as pessoas vêm na casa espírita pedindo auxílio espiritual, quando eu preencho aquela ficha, né? Porque o pessoal vai na casa espírita, não sei a casa espírita de vocês, mas aqui eu trabalho, ninguém vem para agradecer não, viu? Tem aquele papo, né? Por amor ou pela dor? E eu fui para a casa espírita pela dor. Não fui pelo amor e não fui agradecer. Eu fui pedir socorro. Eu fui pedir socorro muito difícil. Cheguei lá quebrado, 30 anos atrás. Eu estava passando em frente à casa espírita e tinha uma senhora na porta. E eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou assim: boa noite, seja bem-vindo. E abriu um sorriso assim. Eu fui imantado para entrar e escutar a palestra. Tinha umas 60 pessoas sentadas. E o cara começou a fazer palestra e eu comecei a olhar e falei: esse cara me conhece. Ele só fala para mim. Ele falou 20 minutos. 21 minutos ele falou para mim. Era eu. Foi ali que eu percebi que tinha um tipo de ajuda que não fosse somente o financeiro. Ele só falou o que eu precisava ouvir. Foi muito intenso. E aí começou. O auditivo. Suas duas orelhas, nós temos duas. E escute o próximo com empatia, sem preconceitos. Aqui eu esqueci de escrever uma coisa. Sigilo. É fundamental. Sigilo. Escutar, parear meu coração com o dele, entender, viver, não julgar e, principalmente, não contar para ninguém. Porque a pessoa, quando está conversando e está falando, sabe o que ele faz? Ele joga o coração dele
como uma criança, quando o pai fala assim, pula, a criança pula. Sabe que o pai vai amparar. É assim que esse meu irmão, que está sufocado pela dor, entende que este cara, médium auditivo, vai ficar. Venha, eu te seguro no meu peito. E aqui morre o que você está falando. É fundamental isso, gente. Escutatória. Ajuda muito, muito. Próxima pergunta. Psicógrafo. Vá em suas redes sociais e escreva mensagens otimistas e de amor. Pessoal, eu vou contar uma particularidade para vocês. Outro dia eu estava muito triste. Sabe aquela tristeza profunda que todos nós já sentimos? De repente eu recebi uma mensagem de um amigo. Essas coisinhas que a gente põe na internet, mas que me deu uma levantada, me deu uma força de viver profunda. E eu não tinha atinado de quão importante foi uma pequena mensagem num instante de um dia da minha vida. Portanto, como todos nós temos essa capacidade, vamos ser psicógrafos. Vamos, sim, mandar mensagens. Não, porque a gente vai ter uma intuição. O nosso carinha lá, ele vai falar assim, por exemplo, Guida, manda para o fulano de tal essa mensagem, essa oração. Pura e simples. E na divertida, você manda. Você não sabe por que veio essa mensagem. Mas chega. E às vezes a pessoa fala, puxa, veio em boa hora. Nós temos essa capacidade de ser médium assim, pessoal. Nós temos essa força. Sensitivo. Sinta a necessidade do seu irmão mais próximo e supra. Quando eu digo irmão mais próximo, pode ser o marido, tá? Aquele ser coitado, que sempre é considerado culpado, mas ele é um anjo. Eu tenho que defender minha classe. Nós sempre somos pessoas muito tranquilas. E a esposa tem que nos ajudar. Isso é para mim, eu estou falando de mim. Agora, o sonambúlico, olha que interessante. Dedique suas noites de sono com o desejo de ajudar em espírito enquanto dorme. Isso eu tenho feito há muito tempo. Eu faço a minha prece noturna, né? Que é o Ave Maria, que é curtinho. E realmente eu peço. Mentor, me leve num local que eu possa ser utilizado. E a gente vai, viu? Se a gente é espírita, a gente sabe que a gente vai. O passista. Comece a enviar boas vibrações aos necessitados e àqueles que te perseguem. Olha que legal. Eu tenho que pensar nos que me perseguem também. Existe uma oração, depois vocês podem pesquisar, chamada oração de Gúbio. Essa oração de Gúbio me deu um tapa na cara. Eu estava trabalhando, fazendo uma sessão espírita, aquela coisa toda,
E vem aquela hora. Vibremos pelo fulano, vibremos pelo ciclano, vibremos. Aí uma das pessoas que estava na roda falou assim: você não vai vibrar por fulano de tal? Que era realmente um desafeto. Mesmo. Eu engasguei. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: na próxima semana, nós vamos vibrar para ele também, tá? Falei, vamos. Daí ela me falou: leia a oração de Gúbio. Cheguei na semana seguinte, eu li a oração de Gúbio e falei: você tinha razão. Eu não vou falar, não. Procure. Aquele que me persegue também é centelha divina e também é meu irmão. Essa é a história. E o orador comece a falar no dia a dia sobre o perdão, o amor e a caridade. Mas não sendo aquele cara chato, né? Levar para o espiritismo, olha, vamos lá, tal, porque o Senhor... Não. Sempre com o coração. Olha a próxima tela, por favor. Trabalhar e estudar para melhor servir. Essa é a nossa meta, nosso objetivo. Fazer o trabalho com amor e por amor ao Cristo. Esse é o nosso caminho. É isso que nós temos que fazer. Era isso que eu tinha que falar. Um beijo para vocês. Eu deixo essa apresentação livre. Sabe de por quê?